Neste mês, a Associação Clube Amigos da Terra, o CAT Sorriso, está completando 21 anos. E nós estamos ouvindo várias personalidades que fizeram parte dessa história e que também continuam fazendo parte do CAT. E uma dessas personalidades é o Júnior Ferrarim, ele que é o atual presidente do CAT Sorriso. Prazer estar comemorando esses 21 anos do CAT. A ação do CAT é buscar atender da melhor forma a nossa comunidade que vive em torno do agronegócio, né? É um trabalho muito bonito. Lembrando que o CAT é totalmente apartidário, não visa fins lucrativos, né? Ou seja, qualquer pessoa também pode fazer parte do CAT, né? Sem dúvida, essa entidade tem os mais puros objetivos de desenvolver a região, de trazer tecnologia, de fazer eventos, de trabalhar com essa questão da educação, de trabalhar com assentados, de integrar as pessoas, oportunidades de negócio e também fazer com que o país seja respeitado. Esse é o principal, não o país, o agronegócio do país seja respeitado internacionalmente, coisa que é muito difícil de se fazer na prática, porque fica essa guerra de narrativas e quem perde é o país. Então, o CAT, com a certificação, deu um passo gigantesco nessa direção, fazendo com que o pessoal da Europa reconheça efetivamente, ou seja, pague por os produtores que são certificados e trabalham da maneira correta, por exigência deles próprios. Mas, então, eu acho que foi um avanço interessante. Júnior, e muitas vezes o produtor rural ele é taxado de vilão, né? Aquele que degrada o meio ambiente, enfim. E o CAT vem para mostrar que é possível produzir e ao mesmo tempo conservar, incluir, ou seja, uma produção sustentável, né? Sem dúvida. Algumas coisas acontecem, não vou aqui falar que nunca houve coisas equivocadas, mas isso foi mínimo no início por campanhas, vamos falar assim, governamentais, sem tecnologia nenhuma, sem ensinar, sem criar regras claras e tal. Mas hoje isso não existe mais. As pessoas ficam falando em Amazônia, falta, eu acho, um pouco de conhecimento de diferenciar quem são os produtores rurais e quem são grileiros de terra ou que roubam madeiras, enfim, pessoas ilegais. Não tem nada a ver com o produtor rural. O produtor rural tem uma terra que é registrada e ele responde judicialmente por isso. Então, nenhum produtor hoje está interessado em estar criando questões para si próprio, judiciais, né? E multas, enfim, prejuízo. Todo mundo quer trabalhar dentro da legalidade. Mas essa transição durante esses 21 anos, vamos falar assim, houve muito bate-boca, muita mudança de regra, e teve um marco aí de 2008 que transformou tudo. Então, hoje está muito consolidado e a gente está muito tranquilo para mostrar o trabalho do agronegócio brasileiro, que é fantástico. Júnior, o seu pai, o senhor Darcy Getúlio Ferrarim, foi um dos fundadores do CAT, né? E você, como é que começou a sua história dentro do Clube Amigos da Terra? Então, eu migrei para essa região aqui junto com a minha família, com meu pai, enfim. Nós somos sócios e eu acho que o caminho mais claro seria eu apoiar os projetos que ele começou. Então já é a terceira vez que eu sou presidente do CAT. E na gestão que ele e os fundadores começaram, os problemas eram um pouco diferentes, né? Então eles tinham um trabalho muito mais difícil, um trabalho muito mais local, de trazer tecnologia, de fazer evento, de mostrar que é possível. E naquela época, então, tinha muito mais fortemente essa guerra de narrativas, de acusação do produtor, porque realmente naquela época as queimadas eram mais pujantes nessa região. E não em função do produtor rural, mas porque pegava fogo tudo, né? Vocês devem lembrar disso, que naquela época existia pastagem na beira da rodovia, começava-se um incêndio e não existia mais quem apagasse. Então, não tinha apoio hoje que temos governamental, helicóptero, bombeiros, etc. E depois disso, passada essa fase, nas minhas gestões eu busquei internacionalizar o CAT e mudar um pouco o perfil da entidade para que ela se tornasse muito mais combativa e respeitada, no sentido de que, principalmente esse pessoal que exige dos brasileiros, tem uma resposta à altura no sentido de, ok, a gente vai fazer o que vocês querem para comprar os nossos produtos, porém vocês vão pagar por isso. E é o que aconteceu.
Então, os produtores que são associados do CAT estão de parabéns, porque acreditaram na ideia lá atrás. Isso já tem, acho que uns 8 anos que aconteceu a primeira certificação. E de lá para cá, o nosso objetivo hoje é cobrar, por exemplo, e equilibrar a questão de áreas que não estão desmatadas, que o produtor teria direito a fazer desmate. A gente gostaria de receber um aluguel por isso. Enfim, tem muitas outras questões que são políticas de Estado que a gente está trabalhando aqui dentro do CAT, que é comparar o produtor europeu, o produtor americano e como eles são tratados em seus países, para que a gente tenha equilíbrio de forças, porque daqui a pouco a gente está trabalhando para eles e eles não vão pagar nada para os nossos produtos. Então tem que tomar muito cuidado do que é ideologia e do que realmente acontece na prática por questões comerciais. E as pessoas não se atentam a isso porque plantam uma sementinha de que o produtor é depredador ou uma questão, e quem perde é o país, ou seja, todos nós brasileiros, porque o europeu está ganhando dinheiro com isso, está se beneficiando, ou o chinês, e a gente está olhando para aquilo e crendo que o interesse dele é ser bonzinho. A gente não pode esquecer que nós somos colônias no passado, e é a mesma coisa, é um modelo neocolonial. E para isso que a gente tem que aprender a se defender. Mais ou menos nessa linha. Você falava que lá atrás, quando o CAT foi criado, os problemas eram outros, né? E a agricultura também se modernizou, novas tecnologias surgiram, né? E o CAT também evoluiu com isso. E realiza grandes eventos, não só do plantio direto, integração lavoura-pecuária, realizou a Field Trip, né? Onde pessoas de 11 países estiveram presentes aqui em Sorriso. Como é que você enxerga o CAT hoje, diante dos projetos que são realizados? Eu estou muito feliz com o que o CAT se tornou, o CAT, tamanho que ele conseguiu atingir. As pessoas acreditam no CAT. É muito bonito você ser reconhecido, você chegar num lugar e fazer, não, essa entidade eu confio. Tanto município, estado, federal, a gente tem apoio, e dos próprios produtores que são associados. Então eu vejo o CAT hoje muito sólido, muito maduro para dar outros passos. E eu sou muito arrojado em relação a isso. Eu acredito no CAT podendo trazer muito mais benefícios, fazer parcerias muito maiores. A gente está trabalhando em outros projetos aí de reflorestamento de cabeceiras d'água, com parceria com grandes empresas. E o que vem por aí é muito melhor do que já passou, se Deus quiser. Júnior, e com relação à certificação de propriedades, né, onde o CAT, em parceria com uma certificadora que tem renome internacional, realiza esse trabalho, onde o produtor nada mais tem que cumprir com a legislação brasileira, né? Sem dúvida, a RTRS, hoje o CAT tem um assento no Conselho de Administração dessa estrutura que foi criada na Europa, que é Round Table of Sustainable Soybean, ou seja, mesa redonda de soja sustentável. E o que a gente consegue é agregar a visão dos produtores também, não só a visão dos compradores europeus. Então lá tem compradores, intermediários e os produtores. E a gente senta lá e mostra o que está acontecendo aqui. Então a RTRS é muito expressiva, é uma certificação reconhecida e fez com que os produtores rurais da nossa região conseguissem crescer. Tanto é que eu falei que o CAT se tornou uma das maiores certificadoras do mundo, em função da área plantada. Claro que isso é mérito todo dos produtores que plantam muito nessa região. Mas foi de suma importância eles aderirem, porque deu voz. Quando você tem força econômica, você tem voz. E aí, hoje o CAT se tornou uma entidade extremamente respeitada na RTRS. Então, é um trabalho que está sendo reconhecido. O produtor, para ele enquadrar a sua propriedade nesse projeto de certificação, ele tem que cumprir cerca de 120 itens, né, que são exigidos. E, além disso, ele recebe também uma bonificação com a venda de créditos dessa soja que é produzida ambientalmente correta. Ou seja, o produtor também tem vantagens em ser certificado. Fala para a gente desses benefícios. Então, como você estava falando antes, o produtor que é certificado, basicamente, ele não tem diferença do que é a legislação brasileira. Porém, o que a gente consegue é fazer alguns ajustes pequenos dentro da propriedade e trazer as exigências dessa certificadora, que é a RTRS. E o produtor, além de seguir a norma brasileira para não tomar uma multa, que ele ia acabar tomando, ele também ganha um bônus. E não é conversa fiada, porque meio ambiente todo mundo é parceiro, até que tem que botar a mão no bolso. Quando você falou em cobrar alguma coisa, some os parceiros. Então não, aqui é concreto.
Ele ganha, no modelo do crédito de carbono, seria um crédito por produção, por tonelada produzida, tem uma plataforma para ser vendido esses créditos, e o produtor consegue estar pagando anualmente, vamos chamar assim, a manutenção da sua propriedade. Não é nada absurdo de dinheiro que se ganha com isso, mas é um reconhecimento, o que eu acho que é muito importante. Porque enquanto fica só no discurso, eu acho que fica uma coisa muito vaga e falta reconhecimento. Então, eu acho que foi um passo muito importante o produtor saber que tem dinheiro envolvido. Por outro lado, o produtor que quer entrar não precisa ficar com medo ou que tem alguém indo na sua propriedade. Nós estamos do mesmo lado. Se tiver alguma coisa errada, a gente vai dizer, olha, aqui precisa melhorar, até porque o senhor vai tomar uma multa, não é nada fiscalizatório. Se o produtor não tiver com vontade de fazer, ele não é obrigado, né? Vai perder o prêmio da certificação. Mas eu acho que cabe sim, e nessa região, olha, é mínimo que tem que mudar. É mínimo. Uma coisa que está em questão nisso, que as áreas certificadas na RTRS são desmatamento zero. O que quer dizer? Se o produtor desmatar aquela propriedade, ele perde a certificação. Não quer dizer que o produtor está proibido de desmatar. Não tem nada a ver com isso. A propriedade é dele. Se ele tem direito e consegue a licença da SEMA de desmatar, ele perde a certificação. Porque tem um marco de quando você está certificado, você tem que pegar um período e não desmatar. Então isso houve muita resistência no início, mas é que tem que ficar claro. A lei brasileira é soberana. Quem quer se certificar ajuda o quê? A gente dizer, ok, fizemos isso até agora, estamos prontos, o Brasil está preparado, nós produtores estamos preparados, agora paga. Porque para com isso de criar desequilíbrio econômico entre nós, produtores brasileiros e produtores europeus, para que a gente fique menos competitivo. Então tem que se atentar a isso, é isso que está em jogo. É uma maneira de a gente combater esse tipo de tratamento. E com a certificação RTRS, o produtor tem uma aceitabilidade do seu produto lá fora. Sem dúvida. A cadeia de soja e de milho, ele não tem como ser diferenciado, diferente do caso do algodão, que também tem suas certificações, mas ele é rastreado como gado desde o talhão que foi produzido, algodoeira, etc. Mas a soja e o milho, que são o futuro da RTRS, eles não certificam o produto, eles certificam a propriedade em hectares. Então você sabe que do Brasil, X hectares produzem soja certificada. E é só esse é o volume que tem de soja certificada disponível. Então é dessa forma. E o governo europeu, principalmente, que é quem vamos dizer assim, nos beneficia através desse projeto, os governos, eles cobram de que as fábricas que compram os produtos brasileiros certificados, eles são poluentes, então eles têm que comprar soja certificada, porque eles estão causando algum dano na Europa. Então é um balanço de equilíbrio de meio ambiente. Então lá eles têm que fazer algumas coisas, apoiando os projetos aqui, e quando eles não conseguem fazer lá, eles têm que comprar soja certificada. Mais ou menos nessa linha. Júnior, então dá um recado, né, para aquele produtor aqui de Sorriso, da região, que ainda não é certificado RTRS. O que ele deve fazer, como ele deve proceder? Então, eu quero deixar o convite para os produtores. Para nós é um prazer, eu sou produtor. Venham visitar o CAT aqui em Sorriso. As nossas redes sociais estão à disposição. Busquem saber dos projetos, entendam e venham aqui tirar dúvidas. Quero parabenizar a equipe do CAT, de coração. A gestão do CAT através da Cristina hoje é fantástica. Então, uma gestão profissionalizada, uma entidade que conseguiu chegar num nível de profissionalização excelente para ter resultados grandiosos. E eu gostaria muito que os produtores cada vez mais viessem participar e se certificassem, principalmente porque vão estar fazendo um grande favor à sociedade brasileira e vão estar ganhando com isso. Então, queria deixar esse convite e agradecer a todos que já são certificados. Júnior, e nesses 21 anos, muita gente passou pelo CAT, pelas diretorias, continuou fazendo parte. Qual a mensagem que você deixa a todos os produtores que abraçam essa causa, as empresas que apoiam, enfim, toda a sociedade que confia e apoia os projetos do CAT? O agro de Sorriso, vamos falar um pouquinho aqui, ele sempre, pelo menos nas minhas gestões, foi um apoio maciço de todas as empresas ligadas ao agro e todas as entidades locais, enfim, todo mundo da sociedade apoiou. Então quero agradecer de coração realmente por ter abraçado o CAT. Às vezes tem controvérsias, são questões difíceis, não vai pensar, às vezes até eu fico com dúvida, porque é um mundo muito rápido hoje em dia, mas eu acho que é o caminho
e está todo mundo de parabéns, porque essa entidade é de todos, e espero que ela siga um legado de mais 20 anos, se Deus quiser, com outras diretorias que venham com novas ideias, com reformas, com um futuro com outras visões, enfim, de maneira bastante democrática, mas sempre defendendo o potencial do agro brasileiro. Obrigada pela entrevista. Nós conversamos aqui com o Júnior Ferrarin, atual presidente do CAT Sorriso, Clube Amigos da Terra, contando um pouco dessa história nesses 21 anos e também explicando um pouco mais aí sobre os projetos que são desenvolvidos aqui no CAT Sorriso.